que ficar vermelho, você pode apresentar. Pronto, então boa tarde a todos. A gente vai dar início ao nosso aulão programado de Ciências da Natureza. Hoje nós temos aí a participação do novo professor de Química também, professor Renê, então seja bem-vindo aí no nosso primeiro aulão de Natureza com os meninos do terceiro ano. E aí a gente vai fazer a mesma dinâmica que a gente sempre faz com vocês, certo? Então, a gente pega as questões da atividade do dia ou então revisa algum conteúdo que já foi trabalhado nas semanas anteriores. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à explicação, esse é o momento oportuno para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, certo? Então, eu vou dar início com a disciplina de Física, e aí, em seguida, tem a disciplina de Química, e finalizando a aula de hoje, a gente tem a disciplina de Biologia, fechando a área de Natureza. Então, qualquer dúvida, vocês podem ou abrir o áudio de vocês para perguntar, ou então coloca no chat alguém que está visualizando aí, informa para mim, me orienta, para eu tentar sanar as dúvidas de vocês, certo? Então, gente, nós vamos trabalhar alguns temas importantes na parte de eletromagnetismo, tá? No segundo bimestre, a gente já iniciou com os conteúdos de terceiro ano de vocês, e a gente está estudando em específico um ramo da física chamado de eletrostática, ou seja, o estudo de cargas elétricas em repouso, tá? E hoje nós vamos estudar dois conceitos específicos bastante importantes, que geralmente também são cobrados aí na prova de Enem, tá? Então, nós vamos dar início falando um pouco sobre potencial elétrico. Existem duas denominações que vocês podem usualmente ver em algumas questões, ou potencial elétrico ou tensão, tá? Mas essas duas representam aí a mesma característica. Então, esse potencial, gente, ele é uma quantidade de energia, obviamente, que é necessária para conseguir mover uma carga unitária, lembrando que a gente está trabalhando com cargas elétricas, tá? Entre dois pontos distintos de uma região que é dotada de um campo elétrico. Então, esse potencial, ele é uma grandeza física escalar, ou seja, eu não tenho como identificar, por exemplo, qual é o sentido que aquela carga está se movimentando, tá? Diferente de um processo vetorial, de uma grandeza vetorial, que eu consigo identificar, por exemplo, o sentido, a direção e a intensidade de determinada partícula. E aí na figura vocês podem observar exatamente aquilo que eu estou falando com vocês. Então, existe uma carga chamada de Q, muitas vezes, também conhecida como carga de prova. E aí, ao momento em que eu pego essa carga de prova e aproximo de uma outra carga, eu gero ali um campo elétrico. Consequentemente, com a geração desse campo elétrico, eu tenho uma diferença entre pontos distintos de distância dessa carga de prova para com a carga que está sendo aplicada. Então, o que a gente pode perceber na figura? Ao momento em que essa carga de prova vai se afastando da carga que está sendo trabalhada, a minha distância ela vai aumentando consideravelmente e a minha tensão elétrica ou o meu potencial elétrico, ele vai diminuindo. Lembrando que esse potencial, ele é dado em volts pelo sistema internacional, tá? Então, alguma dúvida sobre potencial elétrico? Deu para entender? Alguém digitou alguma coisa? Não, Matheus, acho que pode seguir. Pronto. Então, vamos lá. Primeira fórmula... Peraí.
O Pedro Henrique está pedindo para tu repetir essa explicação. Certo, vamos lá. Ó. Resumidamente, potencial elétrico é uma energia que eu vou utilizar para poder mover uma carga de um ponto até outro ponto dentro de um campo elétrico. Então, se você prestar atenção na figura, essa carga aqui, verde, ela é uma carga de prova. Vou colocar ela próximo de outra carga. Gera um campo elétrico. Quando eu gero um campo elétrico, eu vou criando círculos chamados de círculos equipotenciais, tá? E aí, o que é que eu queria que vocês realmente deduzissem a respeito desse ponto? Que a minha distância da carga, ela vai aumentando consideravelmente, mas o potencial existente, ao aumentar essa distância, vai sendo diminuído. E que, pelo sistema internacional, esse potencial é dado em volts, tá? Deu para entender parcialmente agora? Quem foi que perguntou? Foi o Pedro? Foi. Deu certo, Pedro Henrique? Ok, pode seguir. Não. E aí, gente, entre as nossas conhecidas fórmulas que a gente vai trabalhar nos assuntos. Então, a gente está trabalhando potencial elétrico ou tensão. Então, a gente tem aí a nossa primeira fórmula. Lembrando que o nosso U, que é o potencial elétrico dado em volts, e aí vai receber também, gente, uma terceira denominação, chamada de DDP, que é a diferença de potencial. Então, aí já tem um terceiro nome que vocês podem encontrar nas provas de vocês, tá? Então, ou potencial elétrico, ou tensão elétrica, ou diferença de potencial. E aí, essa diferença de potencial, ela vai ser igual à constante eletrostática no vácuo, tá? Lembrando que esse valor é um valor tabelado, 9 vezes 10 elevado a 9 newtons metros quadrados por coulombs quadrados, tá? É uma unidade específica, é um valor específico. Então, toda vez que a minha constante estiver no vácuo, recebe esse valor, que vai ser também multiplicado pela carga elétrica, que é dada em coulombs, e no final eu vou dividir pela distância, que é dada em metros, tá? Obviamente, o meu potencial ele só é dado em volts se as outras características forem consideradas de acordo com o sistema internacional, tá? Alguma dúvida com relação a essa fórmula? Nenhuma mensagem ainda? Pronto. Então, vamos dar continuidade. Então, para eu descobrir o potencial, eu pego o valor da minha constante eletrostática no vácuo, que é um valor tabelado, que vale 9 vezes 10 elevado a 9, multiplico pelo valor da carga elétrica, que vai ser dada em coulombs, e divido pela distância, que tem que ser dada em metros. Uma outra forma que a gente tem de descobrir o valor dessa diferença de potencial, ou da minha tensão elétrica ou do meu potencial elétrico, é dividindo a minha energia potencial elétrica dada em joules pelo sistema internacional pelo valor de Q, que é a carga de prova que eu disse para vocês. Lembrando que, independente se for carga de prova ou não, o meu valor sempre é dado em coulombs, tá? Então, nós temos aí duas fórmulas. Ou a primeira, constante eletrostática no vácuo, vezes a carga sobre a distância, ou energia potencial elétrica dividido pela carga de prova, tá? Lembrando, obviamente, que joules sobre coulombs resulta em volts. Então, meu sistema internacional está sendo respeitado nessas condições de cálculo. Dentro disso, o que é que a gente vai relembrar agora? Lá na parte de mecânica, no primeiro ano, a gente observava que um corpo, obviamente, ele, quando saía do seu estado de repouso e entrava em movimento, quando aplicado uma força sobre ele, ele gerava o que nós chamamos de trabalho. Dentro da parte da
eletrostática, nós também temos o trabalho gerado pela carga elétrica. Lembrando, obviamente, que essa carga, ela só vai entrar em movimento quando uma força for aplicada sobre ela. Consequentemente, existe uma força de atração ou uma força de repulsão entre as cargas, tá? Então, dentro desse estudo, nós também podemos gerar o trabalho de uma carga elétrica, onde o nosso trabalho vai ser o produto da carga trabalhada, lembrando que trabalho, independente de ser da mecânica ou da eletrostática, continua sendo dado em joules, a minha resposta, e o meu trabalho nessas condições vai ser o produto da carga que eu estou trabalhando, obviamente essa carga é dada em coulombs, vai ser multiplicado pela diferença de potencial, pela tensão elétrica gerada, que é dada em volts, tá? E aí a gente tem um esquemazinho. Obviamente a gente tem aí uma carga negativa, que vai de um ponto B até um ponto A. Consequentemente, essa carga ela entra em movimento, gera um trabalho, porque ela, obviamente, só vai entrar em movimento se tiver uma força sendo aplicada sobre ela, tá? Nesse caso, uma força de atração ou uma força de repulsão. Alguma dúvida sobre isso? Alguém colocou alguma coisa no chat, eu não sei se foi uma mensagem sobre isso. Alguém levantou a mão, pode falar. Pode falar. Muito bem. Eu gostei dessa pergunta. Quiser digitar também, pode ficar à vontade. Nada? Não. Tá. Ah, Então, tá, pera, a Tainara tá pedindo para eu te explicar o finalzinho. certo. Quem foi? Tainara. Tainara? É. Pronto, Tainara, é o seguinte, ó. Aqui é a mesma coisa do trabalho que a gente vê lá no primeiro ano. Qual é a diferença? É que aqui a minha partícula ela é uma carga elétrica, ou seja, eu tenho que considerar esse valor de carga no meu trabalho gerado, e esse trabalho, obviamente, ele só é alcançado se essa carga for deslocada de um ponto até outro. E para que isso aconteça, existe, obviamente, a ação de uma força, sendo essa força ou uma força de atração ou uma força de repulsão. Consequentemente, eu gero uma diferença de potencial, já que a gente viu lá no início, na primeira figura, que eu tenho duas cargas, e quando a carga vai se afastando, a minha diferença de potencial vai diminuindo. Então, se eu tenho, obviamente, uma mudança de posição, eu tenho uma mudança de potencial, dependendo do local que a minha carga está. Então, consequentemente, eu gero um trabalho. Lembrando aí que eu disse que essa carga pode ir de B até A, ou de A até B. Aí é só uma representação que é colocada, uma representação aí a nível vetorial. Mas, resumidamente, é isso. Meu trabalho é gerado quando eu tenho uma carga e ela se desloca de um ponto até outro ponto. Deu para entender? Deu, Tainara? Deu sim. O Pedro Henrique está te propondo a não corrigir a atividade. Ixi, Maria, por quê? Quero fazer sozinhos, é? Tentar Ah, fazer. ixi, vai dar certo. Vai dar certo. Então, com relação a essa parte de potencial elétrico, eu fiz esse resumo para que vocês possam anotar no caderno de vocês. Obviamente, a gente vai passar esses slides para vocês depois, mas são esses os pontos mais importantes que geralmente são cobrados na prova. Existem outros pontos, mas esses são os mais interessantes de serem trabalhados, tá? Eu também coloquei a resolução de questões, para também a nossa aula não ficar muito curta. Então, o que é que a gente pode fazer? Eu posso pegar outras questões desse mesmo assunto e colocar no grupo, tá? Eu resolvo as questões da atividade, eu pego uma questão similar e jogo no grupo depois da aula. Eu acho que todo mundo fica de acordo. Porque aí a gente consegue resolver a atividade de hoje e vocês conseguem treinar. Possivelmente eu posso colocar até uma questão que foi trabalhada no Enem para vocês, certo? Então vamos lá. Ó. Vamos aí na questão 1.
Questão 1 dizia o seguinte, ó. Vamos supor que temos uma partícula carregada com carga Q, tá? Essa carga Q vale 4 microcoulombs, e aí eu entro com uma informação importante. Por quê? Porque a gente viu na aula passada, ou foi aula retrasada, essa atividade 3 ou é 02, professores? Me relembrem, por gentileza. Essa é a 3. 3, né? Então, na aula 01, a gente colocou para vocês, no caso eu coloquei para vocês, uma tabela de prefixos. E ela é extremamente importante para a prova do Enem. Por quê? Porque eles gostam de ver se o aluno está conseguindo identificar que é preciso substituir essas letras por números. Então, eu aconselho que vocês deem uma olhada depois, bem direitinho, nessa tabela de prefixos, tá? Continuando. E que ela seja colocada em um ponto A de um campo elétrico cujo potencial elétrico seja igual a 60 volts. Se essa partícula ir espontaneamente para um ponto B, cujo potencial elétrico seja 20 volts, qual será o valor da energia potencial dessa carga quando ela estiver no ponto A e posteriormente no ponto B? E aí a gente tem as nossas opções. Então, o que é que a gente vai descobrir? A gente vai descobrir a nossa energia potencial dessa carga no ponto A e dessa mesma carga no ponto B. E aí a gente tem a nossa resposta, provavelmente uma delas. Obviamente tem que ser uma delas, né? Então, vamos lá. Então, nessa situação, gente, eu posso trabalhar com a fórmula do trabalho, onde a gente acabou de ver que esse trabalho, ele é o produto da carga pelo potencial, ou pela tensão elétrica, ou pela DDP, como vocês queiram chamar. Na primeira situação, gente, o valor dessa energia potencial no ponto A, ela vai ser de 60 volts. E aí entra o ponto-chave que eu queria trabalhar com vocês. Esse micro, ele é um prefixo que vale 10 elevado a menos 6. Nessa situação, eu preciso substituir esse prefixo, tá? Então, no lugar de trabalhar com o micro, que é esse U, eu vou substituí-lo por 10 a menos 6. Como eu sei o valor da carga e como eu sei o valor da diferença de potencial, que é 60, basta eu fazer uma multiplicação. E aí, esse trabalho vai me gerar, obviamente, essa energia potencial. Consequentemente, eu tenho 4 vezes 10 a menos 6 vezes 60. E aí eu exemplifiquei ao máximo para que vocês possam treinar para na hora da prova não errar. Então, 4 vezes 60, 240. 240 em notação científica é a mesma coisa que 2,4 vezes 10 ao quadrado. Então, como é que vai ser minha resposta? 2,4 vezes multiplicação de mesma base. Minha base é 10, então eu vou repetir a base. E o que é que eu vou fazer com os expoentes? Vou somar. Então, eu tenho 2 mais menos 6. Mais e menos, menos. 2 menos 6, menos 4. Lembrando que a minha unidade de trabalho, energia potencial, joules. Alguma dúvida? Por enquanto, nenhuma mensagem. Então, da mesma forma que a gente encontrou o valor da nossa energia potencial no ponto A gente vai encontrar essa mesma energia potencial no ponto B. Ou seja, eu tenho o mesmo valor de carga, porque é a mesma carga que eu estou trabalhando, e, obviamente, uma outra DDP, que nesse caso é 20 volts, mas o processo de cálculo é o mesmo. Então, basta eu fazer a substituição. Da mesma forma, eu tenho 4 vezes 10 a menos 6, vezes o valor da diferença de potencial, que é 20. Então, eu tenho 4 vezes 20, que dá 80, colocando em notação científica, 8 vezes 10 elevado a 1,
repito o valor de 8, multiplicação de mesma base. Então, a minha base é 10, vou repetir a base que é 10, e vou fazer o que com os expoentes? Vou somar. Então, eu tenho 1 mais ou menos 6, mais e menos. Menos 1 menos 6, menos 5. Se eu estou calculando o trabalho ou quero encontrar o valor da energia potencial, a minha unidade continua sendo joules. Então, minha resposta, 2,4 vezes 10 elevado a menos 4 e 8 vezes 10 a menos 5. Nossa resposta, letra A. Alguma dúvida a respeito ou da substituição, ou da fórmula, ou do prefixo? Acho que não, Matheus. Não, né? Muito bem. Então, vamos lá, continuar. Nossa segunda parte da aula, que é, obviamente, um pouco até mais rápida do que a primeira. Então, a gente viu, obviamente, energia potencial. Potencial elétrico, tensão elétrica, DDP, que é a diferença de potencial, e o trabalho que gera uma energia potencial. Nós agora vamos estudar algo mais específico. Nós vamos ver e entender agora o que é uma energia potencial elétrica. Tá? A minha energia potencial elétrica, ela é uma forma de energia, consequentemente, e ela está relacionada, gente, com a posição relativa entre pares de cargas elétricas, ou seja, duas cargas, sendo elas iguais ou diferentes. A minha energia potencial elétrica, ela também é uma grandeza escalar, ou seja, eu não tenho como representar aí uma direção ou sentido para ela, tá? Mas ela continua sendo dada em joules. E ela pode ser calculada se eu multiplicar o módulo das cargas de prova, obviamente, pelo potencial elétrico dado em volts. Então, aí eu tenho uma situação para vocês. Eu tenho duas cargas, obviamente são posições relativas, porque eu não tenho como dizer exatamente a posição, a não ser que eu coloque elas num plano cartesiano e identifique aí onde é que elas estão, no eixo X, no eixo Y. Mas isso para a gente, nesse estudo inicial, não é válido, não é interessante a gente ver esse ponto, tá? O que a gente precisa entender é que essa energia potencial elétrica, ela é gerada devido a essa posição relativa entre pares de cargas. Obviamente, entre uma carga e outra tem uma distância representada pela letra D, certo? E aí entra as nossas fórmulas. Então, a nossa energia potencial elétrica, ela é calculada pela constante eletrostática, sendo que essa constante eletrostática, gente, ela não é obrigatória, tá, estar no vácuo. Quer dizer, Matheus, que eu preciso encontrar o valor dessa constante quando ela não estiver no vácuo? Sim. Ou a questão te informa o valor da constante tabelada, ou você calcula essa constante. Então, como é que eu calculo essa constante? Essa constante é calculada pela razão de 1 sobre 4πe. Mateus, o que é esse E? Esse E é o que nós chamamos de permissividade elétrica, que também é tabelada. E existe uma outra possibilidade ainda de calcular essa energia potencial elétrica, que é a carga vezes a minha DDP. Olha só, a gente aí tem duas tabelas, tá? A gente tem duas tabelas diferentes. Nós temos aí a nossa substância ou material, e a gente tem duas considerações. Ou a gente tem o nosso valor de K, que é a nossa constante eletrostática, dada nessas unidades. Então, por exemplo, ar seco, água, benzeno, petróleo, etanol, que são comumente mais trabalhados. Apesar de ter um erro nessa tabela, porque essa permissividade ela é dada em E, tá? Mas alguns autores também trabalham com esse valor sendo K minúsculo, e aí depende muito do livro que a gente estiver utilizando, mas a gente também tem alguns valores tabelados de permissividade.
Lembrando que eu posso chamar de permissividade elétrica ou permissividade dielétrica, tanto faz. Essas denominações, elas não são tão relevantes para a gente entender a questão. O que a gente precisa entender é que cada constante apresenta valores diferentes. Então, eu não posso dizer jamais que essa constante eletrostática vai ter valores iguais à permissividade. Cada um no seu quadrado, certo? Alguma dúvida sobre isso? Sobre essas fórmulas ou sobre essa tabela? Nenhuma mensagem. Nenhuma mensagem? Menina, é muito bom para mim, então Por sabe? enquanto, não. Graças a Deus. Então vamos continuar. Então, gente, qualquer coisa vocês podem perguntar, viu? É porque essa parte específica, ela é um pouquinho mais complicada quando eu tenho que achar esse valor dessa constante. Mas Pronto. é só Estou isso. pedindo para tu repetir o final aí da explicação. Pronto. Aqui eu tenho duas tabelas. Eu tenho uma tabela da minha constante eletrostática, representado nos nossos cálculos. Nós vamos trabalhar assim, tá? Representada pela letra K. Então, aqui a gente tem 5 aí materiais ou 5 substâncias, mas eu tenho milhares tabeladas, tá? E a gente tem aqui exemplos de permissividades elétricas ou permissividades dielétricas, tá? De outros materiais e até de mesmo, né? Por exemplo, o ar seco. Se eu for trabalhar com uma constante eletrostática, ele vale 9 vezes 10 elevado a 9. Mas se eu trabalhar, por exemplo, com a permissividade, que é esse valor de E, ele já é aproximadamente 1. Então, assim, isso vai depender do que eu quero trabalhar. O que é que a gente precisa rezar na prova, tá? A gente precisa rezar que na hora da prova ele te dê o valor da constante. Tu não precisa calcular essa constante. Pouquíssimas vezes eu vi questões, mas isso não é via de regra, que você não precisar, que você precisasse calcular essa constante. Até porque é um trabalho realmente demasiado para o aluno. E às vezes a gente não tem tempo para resolver a questão. Então, no caso da prova, atentem-se ao valor da constante. Eu não vou pedir para vocês calcular essa constante, mas é bom a gente saber de informações adicionais que futuramente pode aí ser utilizado nos nossos estudos, tá? Então, energia potencial elétrica, constante eletrostática, vezes o produto das cargas dividido pela distância, ou o valor da carga vezes a diferença de potencial, certo? Alguma dúvida pode passar? Deu certo, Pedro Henrique? Pronto, pode passar. Então vamos lá. Vamos aí a gente resolver as nossas duas últimas questões. Olha só. Comumente se ouve falar dos perigos de alta voltagem ou da alta voltagem em dispositivos elétricos. Todavia, uma alta voltagem não pode significar uma grande quantidade de energia se o potencial elétrico envolvido for constante, a quantidade de carga envolvida for baixa, o campo elétrico envolvido for uniforme ou a força elétrica envolvida for baixa. Bem rapidinho. Qual a opção que vocês acham que é a correta? Todavia, uma alta voltagem não pode significar uma grande quantidade de energia se quantidade de energia está relacionada diretamente a um fator bem específico. Qual é a opção que vocês acham que é a alternativa certa? Bem rapidinho, vou dar um minuto para vocês colocarem aí no chat, ou então dizerem por áudio. Por enquanto só saiu B. B. Muito bem. Então vamos lá, vamos ver se a letra B. Realmente, a nossa quantidade de energia, se a gente for relacionar com o que a gente viu na aula de hoje, essa quantidade de energia ela está realmente bem ligada à quantidade de carga. Mas vamos ver aí se é a opção correta. Então a gente tem aí um ser, obviamente, que não seguiu aí as instruções básicas de segurança. E aí o que é que a gente precisa entender?
O perigo da alta voltagem, gente, ela está relacionada diretamente à quantidade de cargas elétricas envolvidas. Isso por quê? Porque se eu tenho uma grande quantidade de cargas envolvidas, essas cargas elas podem danificar diretamente os tecidos humanos, em caso onde há choques elétricos, tá? E aí uma outra influência que a gente pode utilizar para resolver essa questão é indo pela fórmula, tá? Então, a nossa energia potencial elétrica, ela é diretamente proporcional à quantidade de carga. Então, se a minha quantidade de carga é baixa, obviamente essa energia potencial também não vai ter perigo de acontecer o que está acontecendo aí com o cara da foto, tá? Então, o risco de haver um choque e, consequentemente, danificar um tecido humano é baixo, quase nulo, tá? Então, nossa alternativa, letra B, como vocês disseram aí. Então, a quantidade de carga envolvida for baixa. E aí, lembrando que existem alguns estudos a respeito disso. Eu vou até colocar um vídeo para vocês depois, sobre como esse choque ele danifica esses tecidos, tá? Essa parte de tecido que, Marjorie, me corrija, esse tecido está relacionado diretamente à radiologia. É isso? Isso. Pronto. Então, depois eu vou colocar um vídeo para vocês, muito interessante, sobre como atua aí nessa problemática. E a nossa última questão. Nós temos 3 afirmativas dadas aí pela questão e nós vamos analisar qual delas é verdadeira ou quais são verdadeiras e ver se existe alguma alternativa falsa. Então, vamos lá. Afirmativa 1. A energia potencial elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas. 2. A energia potencial elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. Ou 3. A determinação da energia independe do caminho seguido pela carga. Vamos analisar uma por uma. A energia potencial elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas. O que foi que a gente viu na fórmula? A gente viu que essa energia potencial elétrica ela é igual ao produto da constante vezes a carga 1 vezes a carga 2, ou o produto entre as cargas dividido pela distância. Então, a nossa energia potencial ela é realmente diretamente proporcional ao produto dessas cargas. Então, a gente tem uma afirmativa verdadeira. Então, a afirmativa 1 é correta. Analisando a 2, a energia potencial elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Usando a formulazinha, a gente vê que ela é realmente inversamente proporcional à distância, mas ela não é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, o que anula essa alternativa é esse quadrado, tá? Então, nesse caso, essa alternativa ela é falsa, incorreta. E na 3, diz que essa determinação dessa energia, ela independe do caminho seguido pela carga. E realmente é verdadeiro. Tanto que a gente viu no início, né, antes de resolver essas duas questões, que eu não analiso as coordenadas de onde essas cargas estão. Até porque essas cargas vão estar em posições relativas. Então, obviamente, o caminho seguido pela carga não vai me determinar, não vai ter relação direta com a determinação da energia que eu estou querendo trabalhar. Então, essa afirmativa, ela é correta. Consequentemente, nós temos aí que a nossa alternativa correta é a letra E. Então, 1 e 3, verdadeiro. A 2 só seria verdadeira se ele tivesse retirado esse quadrado, tá? Alguma dúvida sobre as questões? Não, Matheus. Então, vou interromper aqui. Gente, qualquer coisa podem perguntar, tá? Agora eu vou abrir espaço aí para o professor de Química, o professor René. Qualquer dúvida que vocês tiverem de física relativa a essas questões ou as questões já trabalhadas,
Vocês podem colocar no grupo, ou podem mandar no privado que a gente vai resolvendo, porque eu até estendi o meu horário aqui. Então, muito obrigado e passar adiante ao professor Renê. Pronto, boa tarde, pessoal. Sou o professor Renê. Estarei aqui com vocês nesse ano de 2021, na disciplina de Química. Espero poder contribuir, né, com o aprendizado de vocês. Eu sei que a equipe de vocês é bem forte, né, muito boa. E aí nós vínhamos falando, né, em conteúdos anteriores sobre propriedades coligativas, né, que era o efeito da crioscopia, tonoscopia, ebullioscopia, osmoscopia. E aí, a partir dessa semana, a gente vai falar sobre a introdução à química orgânica, né, que é um conteúdo bem importante, cobrado também no Enem, principalmente na forma de identificação de funções orgânicas, que a gente vai chegar lá. A gente vai aqui primeiro entender os conceitos iniciais, né? E aí, sobre a introdução à química orgânica, o que eu venho passar para vocês. Vamos lá. A química orgânica, ela surgiu inicialmente, o conceito, né, a partir de uma teoria de Friedrich Wöhler, que é esse rapazinho aqui. E aí a teoria dele, era chamada teoria do vitalismo. Essa teoria, ele dizia que os compostos orgânicos, né, eles só poderiam ser produzidos a partir de seres vivos, por isso que colocaram esse nome, né, de orgânico, né. E aí, a partir desse momento, é que houve uma ruptura, né, em um estudo maior na química orgânica, porque o Wöhler, ele conseguiu sintetizar um composto orgânico, que no caso eu coloquei aqui no lado para vocês, esse composto orgânico, a ureia, a partir do cianato de amônio, isso em laboratório. E o cianato de amônio é um composto inorgânico, ele é um sal, né? Ele é um sal. Então, através dessa reação, o Wöhler ele derrubou essa teoria do vitalismo e aí a química orgânica ficou conhecida como a química, né, que estuda os compostos, a maioria dos compostos, com o carbono como elemento principal. Então, a química orgânica, por definição, ela vai ter isso, o carbono como elemento principal, certo? Então, a maioria dos compostos que a gente vai estudar vai ter o carbono como elemento principal. E aí vão aparecer também outros elementos, né? Porque os átomos eles não aparecem sozinhos, eles aparecem ligados a outros átomos para completar suas valências, né? E aí a gente conhece alguns elementos principais, que são chamados elementos organógenos, que vão aparecer na maioria dos compostos orgânicos, que o principal é o carbono, mas vai aparecer também o hidrogênio, vai aparecer também o oxigênio e o nitrogênio. Esses quatro, né, que eu posso aqui dizer para vocês memorizarem como sendo Chon, esses quatro são os principais que vão aparecer na maior parte, mas também tem outros, né, podem aparecer halogênios ou outros elementos, né, mas esses daqui são os que, na maioria das vezes, estão presentes nos milhares de compostos orgânicos que existem, né. E como é que são as valências deles? O carbono, ele é tetravalente. O que isso significa? Significa que ele pode fazer até 4 ligações, tá? O hidrogênio, ele é monovalente. Isso significa que ele pode fazer somente uma ligação. O oxigênio, ele é divalente. Ou seja, ele pode fazer 2 ligações. O nitrogênio é tri, então ele pode fazer 3. Aí eu coloquei aqui como um extra para vocês, né, os halogênios, né? Que é o flúor, cloro, bromo e o iodo. Esses elementos também podem aparecer e eles também são monovalentes, só fazem uma ligação. Então é isso que eu quero que vocês se atentem, né, ao tipo de ligação. E como é essa ligação que eles vão fazer, né? No caso, o carbono, que é representado pela letra C, ele pode fazer, ó, 1, 2, 3, 4 ligações simples, ou pode fazer, ó, 2 simples e uma dupla, pode fazer 2 duplas, pode fazer uma simples e uma tripla, tá certo? Então, são esses formatos aqui que o carbono pode fazer, é como se fosse opções que ele tem, né, de se organizar, dependendo de qual elemento e de qual composto, né, que ele vai formar. E o hidrogênio ele só faz uma, o oxigênio ele pode fazer uma dupla ou 2 ligações simples, o nitrogênio pode fazer 3 ligações simples ou uma simples
e uma dupla, ou uma ligação tripla. E os halogênios, que é o flúor, cloro, bromil e iodo, só pode fazer uma ligação simples, certo? Então, esses tracinhos, eles representam ligações químicas, certo? A gente vai ver muito nas fórmulas, esses tracinhos representam ligações simples. Eles vão aparecer juntamente com os símbolos dos elementos, igual a gente está vendo aqui nessas fórmulas, né? Como vocês podem ver, o C está aqui representando o elemento carbono, e tem os tracinhos, ó. Tracinho sozinho é uma ligação simples, tracinho junto com o outro é uma ligação dupla. Se a gente observar aqui, for analisar detalhe por detalhe, eles vão estar direitinho fazendo essas ligações de acordo com o que a gente viu aqui na valência. E aí, falando sobre o carbono, como eu falei para vocês, né, na química orgânica, o carbono ele é o elemento principal, né? Então, Kekulé, ele fez 3 postulados, certo? Que falam sobre o carbono, que ele descobriu sobre o carbono. Como são postulados, não são teorias, né? Não foram algo provado, né? Mas aí, até hoje ainda é aceito. O carbono, ele faz 4 ligações covalentes, como eu falei para vocês, né? E essas ligações, ela pode ser de 4 maneiras diferentes, como eu falei para vocês, né? 4 ligações simples, 2 simples, uma dupla, uma simples, uma tripla, ou 2 duplas. Segundo postulado, as 4 ligações são iguais em comprimento e em energia, certo? Elas são iguais, não tem diferença. Como, por exemplo, na molécula do cloroformo, representada a seguir. Então, se a gente observar aqui o cloroformo, ele vai ter, né, um carbono bem no centro, elemento principal, e aí tem 4 ligações. E se vocês observarem, há somente uma movimentação nos átomos, mas isso não representa que essas 4 moléculas aqui são elementos diferentes, certo? São substâncias diferentes, né? Ainda representa a molécula do cloroformo, porque as 4 ligações do carbono, elas são iguais, certo? Houve somente uma movimentação, se a gente analisar aí, houve somente uma movimentação na molécula. Aqui o hidrogênio estava para cima, ele desceu, só houve uma movimentação. Aí aqui o hidrogênio foi para outra posição, mas como as ligações ela tem o mesmo, são iguais, com o mesmo comprimento e energia, então isso significa que são 4 moléculas iguais. E o terceiro postulado fala que o carbono é capaz de formar cadeias, e é o que a gente vai chamar de cadeias carbônicas. O que é isso, cadeias carbônicas? São ligações sucessivas de carbonos com outros carbonos, certo? Então, nos compostos orgânicos, a gente vai ver muito isso, né? Cadeias carbônicas com vários carbonos, uns ligados aos outros carbonos. Ok? Até aqui alguma dúvida? Vocês estão me ouvindo, vendo a apresentação, tudo ok? Tudo ok, Renê. Por enquanto, Pronto. nenhuma pergunta. Ótimo. Estão confirmando aqui que está ok. Dando continuidade, a gente vai para a classificação dos carbonos. Como a gente viu no terceiro postulado, o carbono ele pode ligar-se com outros carbonos. E é isso que a gente vai utilizar para classificá-los. Um carbono ele é classificado como primário quando ele está ligado a, no máximo, um outro átomo de carbono. Então, se estiver ligado somente a um outro átomo de carbono, ele vai ser primário, certo? Ele vai ser classificado como secundário quando estiver ligado a 2 outros átomos de carbono. Terciário, 3, e quaternário, 4, certo? Como exemplo que eu coloquei aqui abaixo, a gente botou aqui na legenda como os carbonos pintados de laranja com um círculo sendo primários, quadrado rosa secundários, triângulo verde terciários e um losango, né, meio laranja, os quaternários. Então a gente vai olhar aqui, ó. Esses carbonos aqui que estão pintados de laranja com um círculo, eles são os primários. Por que eles são os primários? O que a gente vai analisar é quantos átomos de carbono eles estão ligados. Se vocês observarem, esse átomo de carbono aqui, ele está somente ligado
a um outro átomo de carbono, que no caso é esse daqui, o da direita. Ah, professor, mas tem 3 hidrogênios aqui. A gente não está contando a quantidade de ligações que o carbono ele está fazendo. A gente olha a quantos outros átomos de carbono ele está ligado. No caso, esse daí está ligado somente a um outro átomo de carbono. Por isso que ele é classificado como primário, ok? E assim a mesma coisa para esse carbono que está aqui embaixo, A mesma coisa acontece para esse outro átomo de carbono, ele está ligado somente a esse átomo de carbono, e esse átomo de carbono está ligado somente a esse átomo de carbono. Então, por conta disso, todos eles 4 são classificados como primário. A gente não considera as ligações com outros elementos, como, por exemplo, o hidrogênio, né? Ok? E os secundários estão ligados a 2, né? Vamos analisar os secundários aqui, ó. Olha esse carbono secundário. Ele está ligado a um carbono para a direita. Eu não conto o hidrogênio, não esqueçam disso, eu não conto o hidrogênio. E está ligado a um carbono para a esquerda. Ah, professor, mas aqui tem uma ligação dupla. Mas é uma ligação, entendeu? É assim que vocês vão considerar. Então, ele está ligado a 2 átomos de carbono. Por isso é classificado como secundário. É o mesmo que acontece com esse, ele também é secundário, e o mesmo que acontece com esse outro átomo de carbono. Ele está fazendo uma ligação tripla com o carbono da esquerda e uma ligação simples com o carbono da direita. Professor, mas são 3 aqui, ó. Não tem nada a ver. É uma ligação tripla, certo? É assim que vocês vão ter que considerar. Assim como esses outros, ó. Esse aqui na parte de baixo também está ligado a 2 carbonos, um para cima e um para a direita. E esse carbono daqui de baixo também está ligado a 2, né? No caso, para cima e o para a esquerda. E os terciários, no caso aqui a gente tem 2, esses 2, eles estão ligados a 3 átomos de carbono, ok? E o quaternário está ligado a 4. Alguma dúvida com relação a isso, pessoal? Tranquilo, né? Por enquanto, nenhuma pergunta, Renê. Pode seguir. Pronto. Então tá tranquilo. Continuando aqui a introdução aos compostos orgânicos, né? Agora nós vamos falar sobre as cadeias carbônicas. Nós já vimos que as cadeias carbônicas, né, é quando a gente tem átomos de carbono ligados uns aos outros, né, formando cadeias, de acordo com o terceiro postulado, e elas apresentam, né, características que faz com que a gente as classifique, né? Então, como é essa classificação? A primeira classificação é quanto ao tipo de ligação entre os carbonos. Se ele entre os carbonos, olha o detalhe, ó, entre os carbonos. Se apresenta ligações simples, dupla ou tripla, certo? Mas antes disso, vem a classificação de que ela é aberta ou acíclica, que são, no caso, cadeias que possuem no mínimo 2 extremidades. O que é isso? Cadeias que possuem no mínimo 2 extremidades? É o que está aparecendo aqui nessas cadeias. Ó. Se vocês observarem, essa daqui tem ó, 1, 2, 3 extremidades. E essa daqui tem 1, 2. Aí vão existir cadeias que não possuem no mínimo 2? Vão. Aí elas são classificadas como fechadas. Ela não tem nenhuma extremidade, né? No caso, cadeias que não possuem nenhuma extremidade são classificadas como fechadas. E com relação a esse tipo de ligação entre os carbonos, que a gente falou, né? Isso para as abertas. Elas podem ser, né, ter ligações simples, dupla e tripla. Aí elas podem ser saturadas. Quando elas possuem apenas ligações simples entre os carbonos, ou pode ser insaturadas
quando possui pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre os carbonos. O que seria isso? Vamos analisar. Aqui a gente tem uma ligação tripla e uma ligação dupla. Mas essa cadeia está sendo classificada como saturada. Por quê? Porque a ligação ela não está ocorrendo entre os carbonos. Aqui é entre o carbono e o nitrogênio. Então a gente não considera. Nesse caso aqui também a gente não considera, porque é entre o carbono e o oxigênio. Então, se a gente for analisar as ligações entre os carbonos, a gente vai observar que só possuem apenas ligações simples. Então, no caso, ela é saturada, né? Alguém ouviu falar de gordura saturada e insaturada? Então, são as cadeias, né, carbônicas dos lipídios, das gorduras, que possuem ou ligações duplas ou triplas e as outras é que não possuem. E as insaturadas são as que vão possuir essa ligação. Observem essa ligação dupla aqui, ó. Ela está entre dois carbonos. Então, nesse caso, ela é sim considerada. E nesse caso, a gente classifica ela como insaturada. Ok? Outra forma de classificar as cadeias abertas, que são aquelas que possuem no mínimo duas extremidades, são quanto à presença do heteroátomo. O que é isso, o heteroátomo? É um átomo diferente de carbono entre os carbonos. Ou seja, em outras palavras, é isso aqui, ó. É o oxigênio, né? É um átomo diferente de carbono entre os carbonos. Nesse caso, ele vai ser o heteroátomo, ele vai fazer parte da cadeia carbônica. Quando ele não está no meio, como é esse caso aqui, ó, ele não está no meio entre dois carbonos, e esse outro aqui, né, o nitrogênio, não está no meio, eles não são considerados como parte da cadeia carbônica, né? Então, nesse caso, as cadeias que não possuem um heteroátomo são classificadas como homogêneas. E as que possuem são classificadas como cadeias heterogêneas, certo? Então, o heteroátomo pode ser o oxigênio, pode ser o nitrogênio. E quanto à classificação dos carbonos, que foi aqui que a gente viu anteriormente, primário, secundário, terciário ou quaternário, as que possuem apenas carbonos primários e secundários, só possuem carbonos primários e secundários, elas são classificadas como normais. Como é esse caso aqui. Esse carbono ele é primário, esse ele é secundário, esse é secundário e esse é primário. Já as que possuem pelo menos um carbono terciário ou um carbono quaternário, elas são classificadas como ramificadas, que no caso é essa cadeia aqui carbônica que eu estou colocando aqui para vocês. Se vocês observarem, esse carbono bem daqui, ele está ligado a 3 outros átomos de carbono. Então, no caso, ele é terciário. Por conta disso, essa cadeia ela é classificada como ramificada. Ok? Terminando aqui a parte das abertas, vamos falar sobre as aromáticas. O termo aromático ele veio por conta de realmente as substâncias que têm esse anel aromático, né, que a gente vai já ver o que é, apresentarem um aroma, um cheiro característico, né, que a gente pode até observar em algumas coisas, né, por exemplo, a naftalina é um composto aromático, tem um cheiro muito forte. A gasolina também tem composto aromático dela, inclusive é até perigoso para a saúde. E também é um cheiro muito forte, cheiro característico, né? Então, geralmente, os compostos aromáticos, eles têm realmente esse cheiro característico, esse cheiro forte. Por isso que eles foram chamados desse jeito. E os compostos aromáticos, eles vão ser classificados assim, quando eles apresentarem o anel aromático, que o anel aromático, no caso, é esse rapazinho aqui, ó. Ah, eu não estou entendendo nada aí desse anel aromático. Pronto, deixa eu mostrar aqui para vocês vão entender melhor. Em cada pontinha dessa, quando a gente vê uma cadeia simplificada, que é o que está acontecendo aqui, a gente tem que entender que tem um átomo de carbono, tá certo? Então é assim que vocês vão ver a partir de agora. Em cada cantinho desse, você tem que entender que tem um átomo de carbono, porque ela está simplificada.
E como ela tem carbonos, geralmente quem completa os carbonos é o hidrogênio. Então, se tem carbono, vai ter que ser adicionado quem também? Os hidrogênios. E aí a gente faz a contagem, né, das ligações. O carbono ele tem que fazer 4 ligações. Nesse caso aqui, ele está fazendo ó, 1, 2 ligações, mais uma, 3. Então, para fazer as 4, está faltando somente uma ligação. Então, a gente coloca um hidrogênio. E se você observar, esse outro aqui também está no mesmo formato, faltando somente uma ligação. Então, também tem que colocar um hidrogênio para ele, para isso aqui também, para esse também, para esse e para esse. Pronto, agora já ficou bem mais compreensível, né? Então, ela estava simplificada, a fórmula estrutural estava simplificada, e eu mostrei aqui para vocês o que tem nessa fórmula estrutural. Quando vocês forem lá no Enem, geralmente as fórmulas vão aparecer assim, né? E aí vocês vão ter que entender que ela está simplificada e o que apresenta em cada cantinho desse, né? Inclusive, teve até uma questão que era do bonequinho, um nanokid. Aí lá perguntava no Enem onde que tinha carbonos terciários, se era nos pés, nas mãos. Aí lá tinha que fazer isso, né? E tinha que ver aquela definição lá do que é um carbono terciário e saber, né, que estava simplificado no desenho do boneco. Então caiu uma questão relacionada a isso. E aí, só para fixar melhor aqui para vocês, a gente tem aqui no total de 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Então, a fórmula molecular é C6H6. Então, quando a cadeia carbônica possui isso daqui, que é o anel aromático ou um anel benzênico, né, são sinônimos, quando apresentar isso daqui, ela será classificada como aromática, certo? E aí as aromáticas, elas podem ser mononucleares, quando apresenta somente um anel aromático, ou polinucleares, quando apresenta mais de um. Nesse caso aqui a gente tem dois, né? Tá aqui um e tá aqui o outro. Tem dois, ok? E quanto às disposições desses núcleos aromáticos, né? Eles podem ser isolados quando eles estão separados. Se vocês observarem, tem um carbono bem aqui no meio, ó, separando os dois núcleos. Tem um do lado esquerdo e outro do lado direito. Ou condensados. Condensado quando estiver tudo juntinho, né? Ok? Para terminar a parte de classificação das cadeias carbônicas, a gente já falou sobre as abertas, sobre as aromáticas e as fechadas. Pronto, é a que a gente vai falar agora. As cadeias fechadas, como a gente viu, né, por definição, são as que não possuem o anel aromático e não possuem, né, duas extremidades, né, igual a gente viu lá, né? Não possuem aquelas duas extremidades. Então, as cadeias fechadas, se vocês observarem, olha aqui como é a cadeia. Tem aqui um carbono, aqui outro carbono e aqui outro carbono. Onde é a extremidade? A gente não sabe, né? Então, por conta disso, elas são classificadas como fechadas. E aí forma tipo um ciclo, né? Que fechado a gente não sabe onde começa, onde é que termina. E aí elas podem ser classificadas do mesmo jeito que as abertas. Elas podem ser classificadas como saturadas, quando não possuem ligação dupla entre os carbonos, insaturada, quando possui ligação dupla entre os carbonos. Elas podem ser homogêneas ou homocíclicas, né? E geralmente quando fala de cadeia fechada, a gente chama também outro sinônimo, né? Cíclica. Quando vocês viram essa palavra cíclica, significa que está falando de uma cadeia fechada. Ou alicíclica, né? Também são os 3 sinônimos aqui. E aí as homogêneas ou homocíclicas, elas não vão possuir o heteroátomo, que é o átomo diferente de carbono entre os carbonos. Aqui não tem. Agora as heterocíclicas, elas vão possuir, como por exemplo o enxofre, bem aqui, ó. Ela está entre esse e esse outro carbono. Então, como o enxofre, esse átomo de enxofre está entre esses 2 carbonos, ela é classificada como heterocíclica. E normais, quando possuem apenas carbono primário e secundário, e ramificadas, quando possuírem o carbono terciário, que no caso é isso aqui. Tá ok? Tranquilo?
Alguma dúvida? Vamos para as questões. Por enquanto, nenhuma dúvida, Raimundo. Nenhuma dúvida, né? Pronto. Ótimo. Tudo. Vamos lá para as questões de hoje. Quando você chega no Enem, né, vê uma questão desse tamanho, meu Deus do céu, vou ter que ler esse texto todinho. E agora, o que eu faço, né? Dica para vocês, vai para o comando da questão, onde é o comando, é lá embaixo, né? Ó. Olha lá embaixo, ó. O fucoserrateno possui 8 carbonos. Vamos grifar aqui, né? Pode ser que alguma coisa que a gente vai ter que olhar. Cadeia aberta, homogênea, insaturada e normal. Assinale a opção que apresenta a forma estrutural do fucoserrateno. Pronto, então já sei o que eu vou fazer. Eu tenho que identificar o fucoserrateno. Ah, professor, mas se eu li aqui e vi que dá para me fazer sozinho, só preciso achar uma cadeia que tenha 8 carbonos, que seja aberta, que seja homogênea, insaturada e normal, eu não preciso nem ler o texto. É exatamente isso, certo? É a dica que eu dou para vocês. Se você, só olhando aqui o comando, que é o finalzinho, né? Já dá para resolver a questão, não precisa nem ler o texto, certo? Mas aí vamos ler, né? São informações importantes. No ambiente marinho, as espécies que se reproduzem por fecundação externa desenvolvem mecanismos químicos para que os gametas masculinos, os espermatozoides, e os gametas femininos, que são os ogônios, se reconheçam e se atraiam mutuamente. No caso das algas pardas do gênero Fucus, a foto a seguir, a liberação do ogônio na água é acompanhada da produção do hidrocarboneto denominado fucoserrateno. A gente falou sobre ele, né? Então é ele que faz que aconteça, né? A fecundação entre as algas. Que além de induzir a liberação dos espermatozoides, orienta aqueles que estão nadando sem rumo a nadarem em espiral, na direção do ogônio, promovendo a fecundação. Ocorre que o fucoserrateno pode ter seu efeito imitado pelo hexano, um hidrocarboneto derivado do petróleo. Então, quando há um vazamento de petróleo no mar, a concentração de hexano aumenta muito na região, estimulando a emissão de espermatozoides na ausência de ogônios a serem fecundados, o que provoca uma queda significativa na população dessas algas, né? Informação muito importante, mas não nos ajudou em nada, né? Dava para a gente resolver a questão só olhando embaixo, igual eu falei para vocês, tá certo? Então, esse é o comando. O fucoserrateno possui 8 carbonos, cadeia aberta, homogênea, insaturada e normal. Então, qual é a opção que vai apresentar a fórmula estrutural do fucoserrateno? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, tem que ter 8 carbonos. Então, para ganhar tempo, a gente vai olhar quem não tem 8 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Essa aqui tem 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, no caso aqui, a gente já identificou que tem algumas cadeias que não tem, né? No caso, esses 8 carbonos, quais são, né? A primeira tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos, né? A segunda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A terceira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A quarta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E a quinta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, qual que vocês marcavam? Dá um minutinho para vocês pensarem. Tem um apostando aqui na E, maioria na D. A maioria está indo na D. A maioria está indo na D, está indo Isso. na E. Só 2 pessoas foram na E, o restante na D. Foram na D, né?
Apareceu uma B só aqui. Só uma B. Pronto. Então, como a gente pode analisar, tem que ser uma cadeia aberta, homogênea, insaturada e normal. No caso aqui, a que mais se identificaria com isso seria o item D, né? Porém, ela não é uma cadeia normal, ela é ramificada. Eu acho, no caso aqui, eu acho que eu botei carbono demais na hora que eu fui fazer, porque a resposta, no caso aqui, tem que ser o item A. Eu acho que eu botei um carbono a mais, então vocês desconsiderem isso daqui. Agora eu estou analisando aqui melhor, eu coloquei um carbono a mais nessa daqui. Então, no caso aqui, a resposta, certo, é o item, é a alternativa A. Mas vocês foram com raciocínio bem inteligente, certo? Então, desculpem aí o erro, mas aqui eu coloquei um carbono a mais. Agora que eu vim analisar aqui melhor. Coloquei um carbono a mais. A resposta correta, no caso, não teria nenhuma, né? Se fosse uma questão aqui no Enem, você teria que recorrer, porque não teria nenhuma resposta correta, certo? Mas o raciocínio de vocês foi interessante, porém só pecou aqui, ó. Ela não é normal, ela tem o carbono terciário, certo? E aí, vamos lá, desconsiderando aqui que tenha esse carbono, desculpem aí pelo erro, pronto. Agora que tem 8 carbonos, ela é uma cadeia aberta, porque tem duas extremidades, uma aqui e outra aqui. Ela é homogênea, por conta de não apresentar oxigênio nem nitrogênio ou outro átomo entre os carbonos. Ela é insaturada por apresentar ligações duplas, e ela é normal por não ter nenhuma ramificação, que é o que acontece com essa, né? Essa daqui seria a correta se ela fosse normal, mas ela é classificada como ramificada, certo? Ramificada, novamente peço perdão pelo erro aqui, eu acho que foi o erro de digitação, eu coloquei um carbono a mais, ok? É, exatamente, ganharam um ponto grátis aí, viu? Aí eu coloquei aqui a revisãozinha, vou corrigir depois para vocês. Pronto, desculpa aí pelo erro na criação da cadeia carbônica. Questão 2, o peróxido de benzoíla é um catalisador de polimerização de plástico. Então ele serve para produzir plástico. Sua temperatura de alta ignição é igual a 80 graus Celsius, podendo causar inúmeras explosões. Então, chegando a essa temperatura, né, ele vai explodir. A sua cadeia é, olha o que a gente vai olhar, ó. Essa tá bem simples, hein? Qual seria a resposta dessa daqui? Como é o nome dessa estrutura aqui? É o anel aromático. Então, quando as substâncias possuem anel aromático, é classificada como alicíclica, aromática, alifática, homocíclica ou homogênea? O que você responderia? Aromática, né? AB. Pronto. Então, quando tiver essa estrutura aqui, as cadeias vão ser classificadas como aromáticas. Questão 3. Olha aí, tem um textinho, como é que a gente faz quando vai para o Enem? Sua cadeia carbônica deve ser classificada como? Então, a gente só tem que classificar a cadeia carbônica. Então, vamos analisar aqui a cadeia carbônica dessa substância, né? Que a gente já viu aqui que se trata do linalol, só deve ser ele, né? Então, a cadeia carbônica dele, se a gente observar, ela tem mais de uma extremidade, né? Se vocês observarem aqui, ó. 1, 2, 3, tem mais, ó. 4 extremidades. Então, ela é aberta ou fechada? O que vocês acham? Que possui mais de uma extremidade, ela é classificada como aberta. Muito bem, André. Aberta. Quais são os outros nomes para aberta? Sinônimos, né? Acíclica. Professor, tem mais algum nome? Tem, alifática. Ave Maria, um nome difícil. É isso que vai cair para vocês, né? Vocês têm que se adaptar com eles. Então, tem esses 3 nomes para dizer que ela é aberta. E aí, o que a gente vai olhar mais? Se ela é
normal ou ramificada. Se vocês observarem, esses carbonos aqui, ó, eles são terciários. Então, isso significa que ela é ramificada. Ramificada. Abrida. E aí a gente vai olhar agora se ela é insaturada ou saturada. Como ela tem ligação dupla entre os carbonos, a gente classifica ela como insaturada, né? Eu acho que eu já estou vendo uma resposta ali que dá certo. E para finalizar, a gente vê que ela aqui não possui átomos diferentes de carbono entre carbonos. Esse daqui a gente não conta, ele não está entre carbonos. Então, ela é classificada como homogênea. Nesse caso, qual vai ser a nossa resposta correta? Aberta, não tem nenhuma, né? Acíclica. Opa, a cíclica tem um monte. Tira essa e tira essa. Ramificada. Ramificada, já tira essa. Insaturada. Insaturada é a D. Pronto. Morreu Maria Preá. Pronto. Pessoal, obrigado pela atenção. Novamente, desculpa, né? Pelo ocorrido lá na questão. Vou corrigir e depois mandar novamente para vocês, tá certo? Obrigado. Como é que eu cancelo aqui? Estou apresentando ainda, professora? Agora eu passo para a Magda. Não, já parou. Parou, né? Pronto. Bom, gente, boa tarde. A gente vai dar continuidade aqui com a melhor disciplina do mundo. Deixa eu só colocar aqui para apresentar. Não vai me abalar não, André. Tá todo mundo vendo aí? Sim, professora. Tranquilo. Pronto, vamos lá. Então, gente, como a gente está trabalhando desde o início do bimestre, né, com biotecnologia, a gente iniciou com algumas, é porque me interromperam aqui, perdi o raciocínio. Mas vamos lá. A gente iniciou com alguns conceitos que a gente já tinha visto, né? Demos uma revisada sobre o DNA, né? Uma coisa que a gente viu lá no início, lá no final do primeiro ano, um pouquinho do segundo ano, certo? Mas são conceitos que a gente vai retomar agora, né? E é importante que vocês relembrem, certo? Hoje a gente vai dar realmente início aos conhecimentos de biotecnologia. Então, hoje a gente vai falar de um conceito muito importante, que é uma das principais técnicas que é utilizada nessa área de estudo, certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem dar uma interrompida aqui e perguntar, certo? Tanto pelo chat, quanto podem abrir também o microfone, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Eu não vou explicar toda essa história para vocês, ele está lá detalhadinho no material de vocês, mas só para vocês perceberem, né, que o conhecimento que existe hoje de biotecnologia, ele é resultante de várias pequenas descobertas que foram sendo feitas ao longo da história. Então, desde o descobrimento da célula, desde a primeira visualização da célula, até técnicas mais complexas, como a clonagem, né, elas foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, certo? E aí esses conhecimentos, eles vão se acumulando, até que a gente chega, né, no grande patamar que a gente está hoje, tá? Hoje é possível, né, fazer uma manipulação do material genético com muito mais precisão, né, com muito mais complexidade do que se conseguia antigamente, né? E se vocês repararem nas datas, grande parte das descobertas, elas iniciaram aí, né, de 1900 para cá, tá? Então, se a gente for analisar toda a história da humanidade, a biotecnologia não é uma ciência tão antiga assim, ela é uma ciência recente,
e que ela está em constante crescimento, tá? Então, mesmo que já se saiba muito, podem ter certeza que ainda existe muita coisa para ser descoberta, tá? Então, quem pensa aí até como uma área profissional, tá? Uma área bastante que está em constante crescimento, ok? E aí, a principal técnica que é abordada dentro da biotecnologia é a técnica do DNA recombinante, certo? E aí, eu coloquei esse selinho aqui do Enem, vocês vão ver ele daqui para frente, certo? Sempre que um assunto ele for bem relevante para o Enem, eu vou colocar esse selinho para chamar a atenção de vocês, tá bom? Então, a técnica do DNA recombinante, ela consiste em quê? Observem esse esqueminha aqui, tá? A gente tem, de início, um plasmídio. O que é um plasmídio? Ele é o DNA bacteriano, né? E o DNA bacteriano, ele é circular, tá? E ele é chamado de plasmídio. Por que eles são utilizados, DNA bacteriano? Porque as bactérias, elas têm uma reprodução bem rápida e bem simples, então eles conseguem uma multiplicação de DNA bem rápida, certo? Eles conseguem ter uma quantidade de DNA num curto período de tempo, devido à forma de reprodução bacteriana. Então, são utilizados, né, de preferência plasmídios, que são esse material genético bacteriano, né? Daí eu pego um gene do meu interesse, se for um experimento para um gene humano, então eu vou pegar um gene humano, que no caso a gente tem o exemplo do gene da insulina, né? Se vocês lembram da anatomia, né, do ano passado, a insulina, ela é um hormônio responsável por regular o nível de glicose no sangue. E aí, algumas pessoas, né, que têm glicose, que tem diabetes, desculpa, por vezes elas têm que fazer o uso da insulina para regular esse nível de glicose, tá? Então, de certa forma, né, por pessoas que possuem diabetes, a insulina é utilizada como medicamento, tá? Então, isso é, sim, de interesse humano. Então, eu pego esse genezinho, que é um pedaço do DNA, que é responsável por codificar a insulina, por produzir a insulina, e aí eu coloco, junto desse plasmídio, desse gene, enzimas de restrição. Guardem esse nomezinho, certo? O que é uma enzima de restrição? Também chamado de endonucleases de restrição. Elas reconhecem sequências específicas e cortam o DNA, ou seja, elas funcionam como se fossem tesouras programadas. Então, elas conseguem reconhecer o espaço, né, que aquele gene vai ocupar e recortam naquela região específica, tá, para que esse gene se encaixe, certo? Então, sempre que houver a prática dessa técnica do DNA recombinante, eu vou ter a presença dessas enzimas de restrição. Elas são essenciais para que isso aconteça, porque elas são responsáveis pelo corte do DNA em regiões específicas, certo? A partir daí, então, eu pego esse DNA, o plasmídio, né, o DNA bacteriano, e uno com o meu gene de interesse, formando, então, um plasmídio ou um DNA recombinante. Então, sempre quando vocês ouvirem essa expressão de DNA recombinante, significa que é um DNA que foi modificado, tá? Ele recebeu um gene externo, tá? Ele recebeu um gene, geralmente, de uma outra espécie, ok? Então, a biotecnologia, ela trabalha muito com isso, a combinação entre espécies diferentes, a transferência de uma característica de determinada espécie para outra, certo? E aí, por que aqui a insulina é importante? Foi das primeiras proteínas, né, um dos primeiros hormônios colocadas nessa técnica, porque antes as pessoas utilizavam insulina suína, né, de porcos, porque era mais semelhante até então à insulina humana. Porém, como não era a real insulina humana, muitas pessoas ainda tinham reações alérgicas, né, efeitos colaterais e tudo, e aí acabavam por não poder usar. Com o desenvolvimento dessa técnica, né, da produção da insulina em laboratório,
a partir da mistura com o DNA bacteriano, então eu tive, a partir daí, bactérias produzindo insulina humana, né? Com isso, foi possível a veiculação desse medicamento, né, em forma de injeções, né, que são hoje distribuídas em farmácias, em hospitais, né, e agora de uma forma bem mais confiável, tá? Não preciso estar usando insulina de um outro animal para abastecer a falta da minha, né? Eu posso usar insulina humana realmente, só que agora produzida em laboratório, tá bom? Então, essa técnica nada mais é do que inserir um gene de interesse dentro de um DNA bacteriano, né? E aí essa bactéria começa a produzir a proteína que eu quero, tá bom? Alguma dúvida sobre essa técnica, gente? Tá tranquilo? Só não tem nenhuma pergunta no chat, não, viu? Não, né? Não. Pronto. Então, eu estou dando o exemplo aqui da insulina, gente, mas isso pode acontecer e acontece com várias outras coisas, certo? Então, esse é apenas um exemplo. E aí, no final desse processo todo, nós teremos, então, a proteína, que esse daqui é o objetivo final dessa técnica, é a produção de uma proteína, tá? Lembrem-se da aula passada, do material passado, que cada gene, ele é responsável pela produção de uma proteína. Então, esse é o objetivo final dessa técnica, ok? E aí, essa técnica, ela produz organismos, no caso, bactérias, geneticamente modificadas, tá? E um dos principais organismos geneticamente modificados, os OGMs, que são conhecidos, são os transgênicos. Aqui tá até escritinho errado, depois eu corrijo, tá, gente? Todo transgênico, ele é um OGM, ele é um organismo geneticamente modificado, porém, nem todo OGM é um transgênico. Por quê? Os organismos transgênicos, né, os seres transgênicos, eles resultam de uma das formas que existem de modificar um organismo, né? E quais são essas formas? A gente tem várias, tá? E aí vocês vão perceber que a maioria dos organismos geneticamente modificados são plantas, certo? Porque estão diretamente relacionadas à questão da alimentação, da agricultura, certo? Então, as plantas, elas reinam entre os OGMs, tá? Ah, Marjorie, não tem animal? Tem, mas a maioria são plantas, certo? E os animais, geralmente, eles ficam ali no campo da agropecuária, então, geralmente são gado, né, ovinos, caprinos, certo? Então, geralmente são esses animais alvo da biotecnologia. Então, aqui eu tenho algumas formas de modificação genética, né, que pode ser a poliploidia. Lá na genética, a gente comentou um pouco sobre essa poliploidia, que significa a multiplicação dos cromossomos, e isso resulta em frutos sem sementes, certo? Então, quando uma planta ela tem os seus cromossomos multiplicados, ele geralmente vai influenciar na fertilidade e vai produzir um fruto sem sementes, tá? Eu vou ter a mutagênese, que aí é o uso da radiação para mutações aleatórias. Aqui, no caso, a gente tem a toranja, é uma fruta parecida, né? E, pelo menos de aparência mesmo, né? De sabor não, mas de aparência ela lembra a laranja, né? E esse interior dela aqui, ele é naturalmente mais clarinho. E aí, com a exposição à radiação, ele fica mais vermelhinho, assim, passando a ser chamado de toranja vermelha. Temos a transgenia, né, que consiste no DNA recombinante, que é a adição de um gene de uma espécie em outra, né? No caso aqui, a gente tem o exemplo do mamão. O mamão, ele é suscetível a um vírus que causa manchas nele, manchas circulares. E aí, foi adicionado um gene de resistência a esse vírus, né, que faz com que esse mamão passe a não
expressar mais essa doença. A gente tem a polinização cruzada, né, que consiste no cruzamento entre duas espécies compatíveis. Temos a maçã, que no caso, que ela foi a maçã Fuji, que ela foi originada de duas outras maçãs, né, e aí ela adquiriu características como o sabor, a textura, a aparência dessas outras espécies, e aí a maçã Fuji, ela é mais comercializável, não sei se existe essa palavra, mas ela tem características mais comerciais, né, se você vê, ela é bem bonita, brilhosa e tal, vermelhinha, bem atraente. Temos a fusão protoplasmática, que aí consiste na fusão entre células ou componentes celulares, né? Aqui no caso, o que se faz? Se unem as células do rabanete com o repolho roxo, e isso permite que os agricultores produzam espécies diferentes de repolho, certo? Então, agora está existindo, Rani, essa palavra. Então, essa técnica, ela permite que os agricultores produzam repolhos maiores, né, com mais folhas dentro, certo? Então, consiste da fusão de células ou componentes celulares, certo? E por isso, por último, a gente tem a edição genômica, que consiste na modificação do DNA dentro da própria célula. Eu não insiro um gene diferente nela, não. Eu modifico o próprio organismo, né, sem interferir em nenhum outro. E aqui a gente tem, por exemplo, a canola, que é essa plantinha aqui da flor amarela. Ela é usada para fazer óleo, principalmente, né, um óleo de canola, que é mais saudável do que o óleo de soja, inclusive bem mais caro. E todos esses alimentos aqui, se vocês observarem, são alimentos, com exceção da toranja, que não faz parte da nossa agricultura, mas todos esses aqui, eles estão presentes, né, nos mercados e tudo. Então, a biotecnologia, ela está muito presente nesse campo da agricultura, da agropecuária, né, com o intuito de melhorar os organismos geneticamente, para tornar a produção mais eficiente, né, para tornar a qualidade do alimento também maior, certo? Então, sempre nesse sentido, ok? Esse slide aqui, eu coloquei só mais a título de informação para vocês, que são todos os passos de produção de uma planta transgênica, tá? E aqui eu coloquei para quando eu for mandar o PDF para vocês darem uma olhadinha melhor, certo? Por mais que se pense que os cientistas saem produzindo coisas loucamente aí, né, tipo, como os filmes de ficção, né, por mais que eles produzam, mas no final de tudo, isso tem que ser aprovado, certo? Então, se algo não for aprovado, aquilo não vai para o mercado, aquilo não pode continuar sendo produzido, certo? Devem existir experimentos loucos por aí? Devem, com certeza, né? Porque se você tem o poder de testar alguma coisa ali, por que não? Mas todas essas práticas de biotecnologia, como a gente discutiu até na nossa primeira aula, elas são regulamentadas, né, e elas são fiscalizadas por um conselho de biossegurança. Então, pode ser que tenha gente que faça loucuras, pode ser que tenha gente que faça isso, sim, mas, né, permitido não é, certo? Então, depois de todo esse processo feito em laboratório, são feitos testes, e, em seguida, essas agências de regulamentação, conselhos de biossegurança, elas vão analisar tudo aquilo para ver se aquilo é seguro, né, se aquilo pode ir para a população em geral, tá bom? Bom, e aí a gente chega à nossa resolução de questões. Alguma dúvida sobre a explicação, gente? Estou indo bem ligeirinho, mas é porque a gente também já está com o tempo quase estourando e a explicação é curta mesmo. Podemos ir para as questões? Responde, gente, que eu estou me sentindo sozinha. Marjorie, ninguém respondeu no comentário, não. Tô ok, viu? Pode ir adiante. Pronto, Pedro respondeu sim. Pode, tia Simone. Pronto, agora sim, estou me sentindo acompanhada agora.
A gente fica se sentindo no monólogo, né? Falando É. sozinho, né? Então, vamos lá. Primeira questão, olha o selinho do Enem lá em cima, certo? Prestem atenção, o Enem gosta muito de colocar esses esquemas, né, de experimentos, de procedimentos, para a gente tentar interpretar o que está acontecendo ali, certo? Então, na prova de biologia é bem frequente esses esqueminhas de alguns processos. A questão diz assim: a engenharia genética consiste em um conjunto de técnicas que permitem isolar e multiplicar ácidos nucleicos e também transferi-los de um indivíduo para outro, mesmo entre espécies diferentes. O esquema a seguir ilustra um experimento envolvendo a engenharia genética, tá? Então, a engenharia genética, ela trabalha com esses procedimentos que são realizados na biotecnologia. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um macho de um ratinho, a fêmea, é feita uma fecundação in vitro, ou seja, uma fecundação em laboratório, né? Se pega o óvulo da fêmea e o espermatozoide do macho, é feita essa fecundação. Dentro desse óvulo, né? Desse ovo já fecundado, eu insiro um DNA, um gene de interesse aqui, tá? A injeção do DNA recombinante no núcleo do espermatozoide. Então, esse gene de interesse foi inserido no espermatozoide e, em seguida, foi feito a fecundação. E, em seguida, as células ovo são introduzidas no útero de uma rata. Ou seja, eles tiraram o óvulo, né, fecundaram esse óvulo com um espermatozoide modificado geneticamente e depois devolveram esse óvulo para a ratinha para que esse óvulo se desenvolvesse e desse origem a ratinhos recém-nascidos, certo? Aí vamos lá ao comando. É correto afirmar que a técnica utilizada demonstra um exemplo de que técnica, né, que procedimento está sendo representado nessa técnica da imagem. É uma técnica de transgenia, de clonagem, de melhoramento genético, de diagnóstico de doenças, ou é uma produção de organismos geneticamente modificados? Reparem que tem uma explicação logo após, certo? Então, na letra A, ele diz que é transgenia, na qual o DNA recombinante foi obtido com o uso de enzimas de restrição que clivam. Clivar é a mesma coisa que cortar, tá? O uso de enzimas de restrição que clivam o DNA em pontos específicos. Na letra B, diz que é clonagem, a qual possibilita a obtenção de filhotes recém-nascidos com genomas iguais ao paterno. Letra C é o melhoramento genético, usado para a geração de prole com moléculas de DNA idênticas a um dos progenitores. Letra D diz que é o diagnóstico de doenças, no qual são utilizados vetores de clonagem para a obtenção do DNA recombinante. E letra E, produção de organismos geneticamente modificados, a qual utiliza bacteriófagos para a formação de híbridos. Qual alternativa vocês escolheriam? Letra B. Que mais? Ou todo mundo concorda com a Esther? Eu acho que pode ser a C. Eu tô entre C e B. C e B de bola? Não, B. B, certo. B, B, B. Se liguem no procedimento. Ó, eles pegou um óvulo, depois modificou geneticamente o espermatozoide do macho, B e C também, Révia, pegou esse espermatozoide modificado, fertilizou o óvulo, e aí depois devolveu para a fêmea para que ela gerasse os ratinhos. Eu acho que a letra E. Letra E, Lana? Produção de organismos geneticamente modificados. Tá todo mundo dividido aí, né? Pois deixa eu decepcionar todo mundo. A nossa alternativa correta vai ser a alternativa A.
certo? Se trata de um processo de transgenia, de modificação genética. Por quê? Deixa eu só voltar aqui na imagem. Ele está pegando aqui, ó, um DNA recombinante com gene de interesse, ou seja, eu tenho um DNA modificado aqui com um gene que eu quero. Coloco esse DNA no núcleo do espermatozoide, para que ele possa ser multiplicado, certo? E aí ele volta aqui para a fêmea, né? Após a fecundação, ele volta para a fêmea formando filhotes recém-nascidos. Esses filhotes aqui, eles vão ter esse DNA recombinante, certo? Ou traços, né? Que aí mistura com o da fêmea também. Certo? Então, quando eu falar de DNA recombinante, gente, eu vou estar falando de transgenia, tá bom? A clonagem, a gente nem viu ainda, mas a clonagem se trata de produção de organismos iguais ao paterno, certo? Se eu tenho uma fecundação acontecendo, se eu tenho essa troca de material genético entre macho e fêmea, eu não vou conseguir formar um indivíduo igual ao pai ou à mãe, tá? Porque quando misturar esse DNA, um novo material genético ele vai ser reformulado ali naturalmente, como ocorre na fecundação normal, certo? A letra C se trata de melhoramento genético, que também pode ser entendido assim, porém ele também fala da mesma questão aqui, ó, de DNAs idênticos a dos progenitores. É o que eu acabei de falar, tá? A técnica da clonagem, ela não vai produzir indivíduos diferentes, certo? Ela não vai envolver a fecundação. Se houver fecundação, se houver mistura de DNA entre macho e fêmea, eu não consigo gerar indivíduos iguais, certo? Eles com certeza vão ser diferentes dos progenitores, né, dos pais, tá? Diagnóstico de doenças, levando aqui para o mesmo lado da clonagem, tá? É o que eu acabei de falar. E a letra E, ela estaria certa se essa explicação aqui também fosse diferente, porque ele fala produção de organismos geneticamente modificados, a qual utiliza bacteriófagos para a formação de híbridos. Bacteriófago é um tipo de vírus especializado em infectar bactérias. E aqui nessa técnica trazida mesmo, né? Trazida nessa questão, ela em momento nenhum menciona vírus. Tá? Então, bacteriófagos são vírus especializados em infectar bactérias. E eles não estão presentes nessa técnica, tá bom? Então, a alternativa A é a resposta correta da questão 1. Tranquilo? Associem sempre DNA recombinante com transgenia, tá? Que consiste na modificação, do DNA. Você supera, Révia. Confio em você. Vamos lá, na questão 2 agora. Né? Vamos todo mundo se redimir e acertar essa. Essa daqui, ela traz o estilo da questão da UES, certo? As questões da UES, elas são mais diretas, assim, e só vão até o item D. Diz assim, no início da década de 1970, descobriu-se que certas enzimas bacterianas podiam cortar moléculas de DNA. Essas enzimas, denominadas endonucleases de restrição, ou enzimas de restrição, passaram a ser bastante utilizadas em estudos envolvendo a tecnologia do DNA recombinante, pois permitem. O que é que as enzimas de restrição fazem? Letra A, o reconhecimento de sequências específicas de bases do DNA, cortando-as nesses pontos. B, o reconhecimento e o corte de qualquer sequência de bases em moléculas do DNA. C, a defesa contra bactérias invasoras, pois picotam o DNA bacteriano em pontos específicos. E D, a defesa contra vírus invasores, pois picotam o DNA viral infectante em pontos aleatórios. E aí? Qual alternativa vocês escolhem? Letra A. Vamos lá. Letra A também, André. Tainara na A, Simone também. Rani. Já. Todo mundo vai de A.
Pera ainda, tô lendo, Eu pera espero que a esperando. decepção não venha, viu, Marjorie? Eu vou nascer, eu não sei porquê, mas eu vou nascer. Espera ainda, Márcio, espera aí. Você, tô esperando. Espera aí que eu tô pensando. Lá nascer aí, viu? Lá nascer. Nascer, a Lana é do contra, né? Sempre, né? Sempre. É certeza. Eu gosto quando responde assim. O Ellison tem certeza que é a E, que nem É porque tem, nem existe, né? né não? Então, gente, vamos lá. E aí, Tobias, decide? É a mulher. É a A, foi, vamos lá. A alternativa correta, item A. Sim, porque fala Quase que corta o arrasaram. negócio, que corta o DNA, o negócio, né? Exatamente. Então, a característica das enzimas de restrição é reconhecer a região específica do DNA que ela tem que cortar, certo? E aí ela vai lá e corta o DNA bonitinho, certo? A letra B está muito parecida, mas aí ela diz que é qualquer sequência, não é qualquer sequência, é uma sequência específica de acordo com o gene que está ali presente, tá bom? Então, arrasaram. Vamos à nossa última questão, então, facílima, selinho do Enem lá em cima, inclusive essa questão é realmente de Enem, do Enem do ano passado, super recente, tá? Então, ela diz assim, instituições acadêmicas e de pesquisa no mundo estão inserindo genes em genomas de plantas que possam codificar produtos de interesse farmacológico. Então, olha aquela questão da produção de medicamentos que eu havia falado, né? No Brasil, está sendo desenvolvida uma variedade de soja com um viricida ou microbicida capaz de prevenir a contaminação pelo vírus causador da AIDS. Essa leguminosa está sendo induzida a produzir a enzima cianovirina N, que tem eficiência contra o vírus, certo? Então, a soja está sendo modificada geneticamente para produzir essa enzima que tem ação contra o vírus da AIDS, tá? A técnica para gerar essa leguminosa é um exemplo de qual é a técnica utilizada para se modificar uma espécie, sendo que eu vou inserir um gene de outra Transgenia. nela. Como é, Lana? Repete. Transgenia. Transgenia. Todo mundo concordando, né? Nicole, Tainara, Esté. Exatamente, gente. É isso aí, Transgenia. Lana. Exatamente. Então, Pelo Tobias, menos quer um, né? falar? Não, amor, é só para dizer que é realmente transgenia. Só para dar o meu Pronto, para aval. concordar, né? Ok. Então, é exatamente isso, gente. A transgenia é a técnica mais popular da biotecnologia, certo? E é justamente essa questão de modificar uma espécie usando o gene de outra espécie nela, tá? Para ela produzir, né, a enzima ali, a proteína de interesse, tá bom? Então, com isso, nós concluímos o nosso conteúdo de biologia de hoje, né? Próxima semana temos mais, tá? Espero, tô vendo que tem muita gente que estava desaparecida e está retornando. Estou muito feliz com isso. E eu espero que vocês se tornem mais frequentes ainda nas próximas aulas, viu, gente? Então, para a gente encerrar, né, só aquela diquinha de estudo da gente, né? Quando terminar aqui, dá uma revisada no conteúdo, vai lá no material, dá uma olhada em física, química, biologia, né? Depois, quando sentirem necessidade, vocês podem assistir novamente essa aula, assistam os vídeos que a gente recomenda no material também, certo? No caso do Matheus, que prometeu mandar umas mensagens, umas questões para vocês, tentem resolver essas questões sem pesquisar primeiro, depois é que vocês vão tentando resolver junto com o material, né, para testar mesmo os conhecimentos de vocês. Depois vocês conferem o gabarito, e aí
verifiquem sempre a atividade de vocês antes de postar na plataforma, tá? Lembrem de colocar o nome, a série, o número da atividade, pelo amor de Deus, que a gente fica sofrendo para identificar essas atividades, certo? Então, tenham pena da gente, por favor. Certo? Então, muito obrigada, gente, pela participação de todos vocês. Aí vou deixar a palavra para os meninos que eles quiserem se despedir. Não Tchau, por muito gato. tempo. Beijo.